E nós voltamos aqui com a nossa segunda aula para a gente aprender sobre capacidades cognitivas. Vocês se lembram que na nossa primeira aula eu falei sobre como as nossas capacidades podem interferir em como a gente vai aprender e quais são os melhores métodos para a gente. E hoje a gente vai começar a estudar elas. Então aqui a gente pode falar então um pouco sobre essa capacidade cognitiva que ela está bem em alta hoje em dia, né? Todo mundo está falando sobre atenção, déficit de atenção, e nós vamos falar e entender um pouquinho mais sobre isso hoje, tá? Então, a atenção, você vê que eu coloquei ali assim, ó, a porta está aberta, eu coloquei um desenho de uma porta, porque o que é a atenção? A atenção realmente é a porta de entrada das informações no nosso cérebro. Se eu não estou prestando atenção, não vai entrar informação nenhuma. Então, eu preciso entender que a atenção, se ela não estiver funcionando, eu não vou conseguir fixar nenhum conteúdo, tá? Então, assim, todos os outros processos cerebrais, quando eu estou processando a minha informação, quando eu estou fixando a minha informação, quando eu estou conectando, fazendo associações, se não entrou informação, não vai adiantar de nada. Então, a primeira coisa que eu preciso prestar atenção, perceber, é ver se eu estou conseguindo focar naquele assunto que eu estou aprendendo, tá? Então, a gente vai ter, então, dois itens aqui que são muito interessantes, falando sobre inibição e a abertura da atenção, tá? O que quer dizer isso? A inibição, na verdade, quando a gente vai entender o que significa atenção, tá? Alguns neurocientistas vão dizer que a atenção, na verdade, é eu inibir tudo aquilo que está me chamando a atenção ao meu redor para eu continuar me focando aqui, aonde eu estou. Então, para prestar atenção nessa aula, por exemplo, você está inibindo talvez um cachorro que está latindo lá na rua, alguém que está gritando no seu vizinho, talvez um barulho de alguma outra coisa que esteja aí por perto, uma mosca que passou voando. Então, a gente precisa inibir todos esses outros estímulos para a gente conseguir apreender alguma informação, para ela conseguir entrar na nossa mente. Então, a atenção, ela é a inibição desses outros estímulos, tá? Aqui a gente já começa a entender algumas estratégias, tá? Muitas vezes, pessoas que declaram ser mais distraídas conseguem estudar melhor, por exemplo, ouvindo alguma coisa, por exemplo, uma música alta. E a gente fala assim, gente, mas como que consegue ouvindo uma música alta? Porque muitas vezes, quando a gente está aqui focando, a gente está em absoluto silêncio, e algum barulho acontece, a nossa atenção vai ser direcionada para esse barulho. Se eu tenho uma atenção um pouquinho mais difícil de concentrar, né, se eu não me concentro com tanta facilidade, ou se a minha atenção não está treinada, porque a nossa atenção também pode ser treinada, e a gente muitas vezes acaba atrapalhando muito ela com alguns conteúdos que a gente acaba consumindo. Mas voltando, então essa pessoa ela vai distrair e vai para aquele assunto. Então, muitas vezes, se eu tenho uma distração muito fácil, né? Se eu não consigo inibir esse movimento de voltar a minha atenção para uma outra coisa, se eu coloco um barulho alto, que está sempre ali, aquele barulho alto, ele vai abafar os outros barulhos que acontecem momentaneamente. E como ele está o tempo todo ali, o meu cérebro meio que aprende a inibir esse barulho para mim, porque ele está constante. Então, muitas vezes, para algumas pessoas, pode ser melhor, sim, estudar com um barulho constante, né? Uma música alta, às vezes a televisão ligada, tem gente que prefere estudar com a televisão ligada, e assim por diante. Agora, quando a gente pensa, né, em estudar no silêncio, muitas vezes a gente acaba precisando do absoluto silêncio também. Algumas pessoas funcionam melhor assim, com todo silêncio, mas a gente não consegue inibir todos os barulhos, né, gente? Sempre acontece alguém que chama, enfim, uma série de situações. Mas se para você o melhor é o silêncio, então eu posso buscar esse ambiente, um ambiente específico em que eu consiga ter esse controle de ter um silêncio absoluto. E outras pessoas, elas vão usar ali, então, o ruído branco. O que é o ruído branco? É aquele ruído de ventilador, por exemplo, um ruído de aguinha caindo. A gente pode encontrar vídeos no YouTube para ajudar nisso. E o trabalho desse ruído é justamente meio que mascarar outros barulhos para que a nossa atenção continue focada naquilo que eu acho que é importante para mim, tá? No próximo ponto, a gente vê aqui, ó, cronometre 40 minutos. Por quê? Normalmente, tá? A média da população de concentração é 40 minutos. Depois desses 40 minutos, sabe quando você lê uma página inteira e depois, quando chega no final da página, você não lembra nada do que você leu, parece que você não leu nada, né? Por quê? Porque a leitura, ela é um processo que se torna automático
quando a gente aprende a ler bem novinho, tá? Então, se eu aprendi a ler ali nos meus 6, 7, 8 anos, normalmente a minha leitura ela vai ser um processo automático. O que significa que, quando eu olho para uma palavra, o meu cérebro vai decodificar isso em fonemas. E eu vou falar ela ali na minha cabeça. Mas eu consigo muitas vezes ler uma página inteira, ou seja, decodificar, fazer esse processo automático, tá? Enquanto eu estou prestando atenção em outro pensamento, em uma outra coisa. Então, muitas vezes também, após um período de tempo mais longo, isso começa a acontecer com a gente. Então, eu estou lendo, mas eu não estou conseguindo prestar atenção naquilo que eu estou lendo. Eu estou lendo, mas o conteúdo não está entrando, porque a porta está fechada, tá? Então, o que eu preciso entender? Esses 40 minutos aqui é uma média da população. Então, se eu estudei 40 minutos, então eu faço um breve intervalo, tá? A gente vai fazer uma quebra de estado. O que é a quebra de estado? Eu vou sair do ambiente que eu tô e vou fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o que eu tava fazendo, tá? Então eu posso, sei lá, ir na cozinha beber uma água, e comer uma banana, sei lá, varrer o meu quarto, alguma tarefa que seja breve para não tomar muito tempo. E aí depois dessa tarefa eu volto para estudar de novo aquele assunto, tá? Como eu falei, 40 minutos é uma média, mas você pode perceber qual é a tua própria média. Então, eu posso entender, por exemplo, estou estudando aqui. Em quanto tempo, posso até botar um cronômetro, né, e deixar ele rolando, e eu vou observando em quanto tempo que eu percebo que eu comecei a distrair, né? Então, o que vai acontecer? Eu percebi, eu estou distraindo a cada 25 minutos. Então, agora, ao invés de eu fazer meu intervalo a cada 40 minutos, eu vou fazer a cada 25 minutos, tá? Ou se o meu intervalo é 10 minutos, ok, vamos começar fazendo 10 minutos, depois a gente vai tentando prolongar um pouquinho, porque 10 minutos realmente é um período muito curto, e ficar interrompendo o estudo a cada 10 minutos pode ser um pouco complicado, né? A gente conseguir alcançar a quantidade de conteúdo que a gente precisa. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente está vendo que a gente tem um tempo de atenção, de foco, né, de sustentação de atenção muito pequeno, então a gente pode treinar a nossa atenção fazendo isso. Eu boto ali, por exemplo, 10 minutos é o que eu consigo. Então agora eu vou botar 11 minutos. E aí eu vou estar 11 minutos e vou parar. E aí a gente entra no que eu estava falando do método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? Pomodoro tem alguns aplicativos para você colocar também. Então ele vai ficar ali um determinado tempo em silêncio, e depois desse determinado tempo ele toca um alarme para você ter um intervalo. E depois ele toca um alarme para você voltar de volta, tá? Então, esse Pomodoro nada mais é do que você estudar um período de tempo e ter pequenos intervalos para ajudar a reestabelecer o seu foco atencional. Isso é muito importante, gente, principalmente se você tem um déficit de atenção ou se você percebe que está difícil para você de prestar atenção, tá? Então, a gente vai usar esse método de ter períodos de tempo e intervalos, tá? Para a gente poder quebrar, porque o que acontece, tá? A atenção, ela tem uma característica que é a característica de sustentação. Imagina que eu estou aqui segurando um saco de cimento, tá? Estou aqui segurando um saco de cimento com a minha mão, estou sustentando o saco de cimento, certo? Eu não vou conseguir fazer isso por muito tempo. Eu, então, não vou conseguir por quase tempo nenhum. Então, o que vai acontecer depois de um tempo? Eu vou ter que descansar. Eu paro, descanso por um período de tempo, e aí daqui a pouco eu consigo levantar de novo o saco de cimento, não consigo? E a nossa atenção, ela tem uma sustentação, é um esforço mental. Por mais que a gente não esteja vendo o nosso cérebro ali fazendo força, nenhum músculo contraído, mas o nosso cérebro está fazendo um esforço. Então, a gente sustenta a atenção por um período de tempo. Depois desse período de tempo, a gente cansa. E aí a gente está tentando sustentar a atenção e a gente não está conseguindo. E aí a gente vai ficar ali, não, mas eu tenho que estudar mais tempo, mas eu tenho que estudar mais tempo. E não consegue absorver o conteúdo. Então é melhor muitas vezes eu fazer a quebra de estado, eu levantar e fazer uma outra coisa, para eu poder reestabelecer a minha capacidade de sustentar a atenção e conseguir absorver o conteúdo, do que eu continuar estudando um tempão com a porta fechada e não entrar informação nenhuma. Tá bom, gente? Então, essa é a aula sobre atenção. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então, eu desejo a vocês bons estudos. E até a próxima.